Desde o começo dava pra ver que o live action da Branca de Neve ia dar ruim. A própria Disney, ela meio que fez de tudo pra fingir que o próprio filme não existia, né? O marketing muito fraco, as entrevistas que quase não existiram, a premiere feita só pra um grupinho exclusivo de jornalistas. Enquanto isso, o live action do Lilo e Stitch ele ganhava muito mais a atenção e parece que a Disney já estava prestes a lançar uma bomba, né? Ela já sabia que ia meio que flopar na crítica. E eles estavam certos. Aí já começa pela escolha do diretor, né? O Mark Webb, ele ficou conhecido aí por fazer 500 Dias com Ela, que é um baita filme. E os dois filmes do espetacular Homem-Aranha, né? Do Andrew Garfield. Se a gente for analisar o restante aí da filmografia do diretor, ele não empolga muito, né? Que depois disso não tem nada muito mais marcante, né? O diretor ele ficou conhecido por esses 3 filmes e logo depois ele dirigiu alguns videoclipes, alguns episódios de série aqui ou ali. E por fim, a gente percebe que a própria Disney ela escolheu um diretor que é fácil de moldar, né? Que é aquele cara que não precisa bater de frente com algumas decisões criativas e que não tem uma assinatura tão forte, né? E o resultado disso é um filme que não tem identidade, não sabe homenagear o original ou não sabe nem modernizar a própria história, né? E aí acaba falando nos dois, tanto quanto uma releitura da obra de 37, quanto um remake, né? Pra mim, o maior problema de Branca de Neve é que ele não tem um pingo. Não, um pingo tem, mas ele não tem a magia, né? Aquela magia que a gente viu na adaptação de 37 da Walt Disney. Então isso já é meio que imperdoável, né? Um filme que é conhecido por ser tão mágico, por ser tão emblemático, né? E a gente considera assim que a gente tá falando uma das principais animações da Disney. Enquanto outras adaptações da Branca de Neve tentam ir por um outro caminho, né? Como terror, comédia, aventura, esse remake de 2025 ele não acaba sendo nada. Acaba entrando no limbo e fica só sendo mais um. E olha que é a própria Disney que produziu esse filme, né? E se a gente for analisar, né, o filme de 37 com esse remake de 2025, aparenta muito que a Disney tem vergonha da obra original lá de 37. Ela tenta tirar os estereótipos da época que são muito presentes nesse filme. Ela parece não ter coragem, ela não, aparenta não ter coragem de criar algo realmente novo, né? Trazer um respiro para esse remake, trazer uma nova releitura, o que era tão esperado. E aí o resultado desse filme acaba sendo o quê? Uma história que é sem alma, não empolga e que por fim não emociona. Então fica naquele, né? Famoso pão com frango. Sem graça, se a gente for analisar, né, o filme de 37, ele é muito mágico, né? É um filme que encanta só pelo visual, né? Acredito que por ser um remake, essa parte visual ia ser mantida, né? Poderia ter uma nova releitura na questão narrativa, na questão de estereotipagem, mas visualmente eu acreditava que o filme ia manter a mesma linha da obra de 37 e que ia ser um espetáculo visual. Só que aí veio os primeiros trailers e a gente já viu que... E aí a gente começa pelo design de produção, que é totalmente sem graça. Se a gente for analisar a Floresta Mágica, parece um cenário de parque temático barato. As cores que tem no filme são tão artificiais, sabe? Parece que passou por um filtro totalmente esquisito pra trazer contraste para algumas cores e deixar outras mais apagadas. Soa tudo muito artificial, sabe? Se a gente for analisar o figurino, que de primeiro momento dá um impacto assim, você fica até, nossa, legal, bacana, né? Mas acaba que não se encaixa, né? Parece que cada personagem saiu de um filme. Parece que pegaram uma cortina ali, uma toalha de mesa aqui e fizeram o próprio figurino do filme. Nada combina, nada se encaixa. E a imersão que você tem, né, com o filme vai indo pelo ralo. Porque se nem a ambientação consegue te fazer ficar imerso no filme, quem dirá as próprias atrizes, ou a própria história, né, que já são bem fracas. Se a gente for analisar também o roteiro, ele também não se ajuda, né? O roteiro é escrito pela Ariel Wilson, que eu fui analisar a filmografia dela, nunca dirigiu algo tão grande assim. Máximo um filme B ali e outro C, né? Filmes bem de menor escalão, assim. E ela acaba forçando um sentimentalismo nesse filme que a gente não convence. Tudo parece tão artificial, os diálogos são expositivos, a história nunca encontra um verdadeiro coração, sabe? Aquele impulsionador da história, aquele combustível narrativo. Dá pra sentir que o filme ele queria passar uma mensagem muito forte, né? Tirando essa estereotipagem, uma nova releitura, mas ele acaba se perdendo no caminho. Já analisamos já toda a parte visual, de design, de arte, roteiro. A gente não pode deixar de falar das duas protagonistas desse filme, né? A Rachel Zegler e a Gal Gadot, que são as protagonistas de Branca de Neve, são dois grandes problemas aqui. Zegler, ela canta muito bem. É uma qualidade dela inegável, a gente não tem como negar que ela canta muito bem. Ela surgiu em Amor Sublime Amor muito bem, mas depois vem
de produções ruins, uma atrás da outra, não tendo tanto papel de destaque como ela teve Amor Sublime Amor, mas aqui ela tem, e a atuação dela não convence, não consegue convencer. A Branca de Neve, ela deveria ser tão magnética, tão cativante, mas ela acaba sendo facilmente ofuscada nesse filme aqui por qualquer outro personagem. Parece um esquilo, um animal, e é tudo feito de CGI, ó, os próprios anões. Não vou falar nem o par romântico dela, que é bem sem graça também, nem a Gal Gadot, mas tudo que vem de externo, sem ser esses três atores, esses três personagens, acaba roubando a cena dela. Vê um bichinho mais fofo, vê uns anões que trazem um alívio cômico, e ela acaba sendo ofuscada. Se a gente for também analisar a própria Gal Gadot, cara, assim, é um desastre. É um desastre. A rainha má dela, que é conhecida na obra por ser, o próprio nome já diz, mas acaba sendo mais engraçada do que assustadora. Ela não consegue ter uma imposição de rainha má. Os trejeitos exagerados, as expressões forçadas, fazem dela uma vilã involuntariamente cômica. Ela passa o nível da atuação pro caricato. Tanta levantada de sobrancelha, tanto close, tanto take olhando pra câmera. Você fica, caraca, velho, chega disso. Eu não quero mais ver. Quando aparece ela, você fica, puta, o que vai vir agora? E aí a gente tem a cena da música dela, a cena musical da própria Gal Gadot. É melhor tampar os ouvidos. Se tinha como dar passar pra frente o filme, eu passaria, cara. É doído. É doído ver a Gal Gadot como Rainha Má em Branca de Neve. E aí você fica, nossa, o filme é todo esses cambas, assim, gente, que é isso, né? Curiosamente, a melhor coisa do filme são os próprios anões. Sim, é aqueles que geraram toda aquela polêmica antes do lançamento, né? Apesar do uso de CGI no filme e da decisão de não escalar atores com nanismo, a abordagem de transformar eles em seres mágicos até funciona dentro da própria narrativa, né, do que aquilo que o filme propõe. Eles trazem alguns momentos de encanto, beleza, traz até um pouco de resquício daquela magia que a gente viu no filme de 37, traz um pouco daquele espírito, né, mas fica por aí. No final das contas, Branca de Neve acaba sendo um filme que não sabe o que ele quer ser. Tenta se distanciar do original, mas perde a magia nesse processo, né, um filme que é tão emblemático como Branca de Neve, tão clássico, né, que é o estúdio da Disney, ele acaba perdendo essa magia nessa desconstrução. Ele tenta trazer algo novo, mas não tem coragem o suficiente para trazer essa releitura, para realmente inovar esse conto da Branca de Neve. E aí o resultado é um filme que é raso, é sem impacto e que só reforça que a Disney ela tá completamente perdida nos seus live action. É uma pena ver um dos maiores clássicos aí da animação da própria Disney ser reduzido a um espetáculo sem alma, sem encanto e sem propósito. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa meio que análise que eu fiz aí, deixa seu like, me conta o que você achou do filme, se você gostou, do que você gostou, se você não gostou, do que você não gostou. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, que agora vai ter vídeo todos os dias.